Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar a respeito de inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual? A gente passa a nossa vida inteira estudando, né? Desde que a gente nasce, a gente já começa a aprender. A gente tem que reaprender a falar, reaprender a ficar de pé, a andar, a correr. Então a gente tem que relembrar todas essas coisas. Tem muitos conhecimentos, tem pessoas que simplesmente começam a fazer uma coisa que nunca estudaram, nunca viram na vida. Até mesmo essas crianças novas, elas pegam um tablet, um computador, um celular e mexem naquilo como se aquilo fosse normal, como se tivesse usado aquilo milhões de anos. São conhecimentos que esses espíritos já estão trazendo de vidas passadas. Tem pessoas que têm muita facilidade dentro do direito, são pessoas que já tiveram uma encarnação que tenha sido ligada a direito. Tem pessoas que têm muita facilidade com medicina, né? São pessoas que já tiveram encarnações como xamãs, ou como aqueles antigos que faziam muitas ervas, né, para curar as pessoas, né, que já tiveram contato com essa energia da cura. Então eles têm uma facilidade muito grande de trabalhar dentro da área da saúde. Então isso tudo é inteligência espiritual. Tem uma outra parte agora da inteligência espiritual. A gente estuda a nossa vida inteira, né? A gente entra na alfabetização, vai para o CA, primeira, segunda, terceira, quarta série, vai primeiro grau, segundo grau, faculdade, sempre estudando o que os cientistas da Terra, o que a sociedade da Terra acha que é o certo ou que é o justo. Mas as pessoas muitas vezes esquecem de estudar o espiritual. O que é estudar o espiritual? Saber o que é o espírito, saber que nós fomos criados por uma fonte criadora, saber o que é Deus, o que é uma fonte criadora, se bem que a gente não tem condições de entender o que é Deus encarnado aqui na 3D. Tá? Na 3D a gente não tem condições, a gente pode ter um leve noção do que seja Deus, mas realmente o que é Deus é muito mais profundo e a gente não tem como entender encarnado aqui na 3D. Mas o que acontece? As pessoas que não têm esse estudo espiritual, essa entrega para a espiritualidade, elas às vezes desencarnam e se veem completamente perdidas, porque elas estão ali. Elas olham para si, porque tudo no universo é criação mental. Elas olham para si e veem o mesmo corpo físico que elas tinham quando encarnadas. E não entendem. E ficam ali completamente perdidas. Mas peraí, o que está acontecendo comigo? Aí começa a... Tem o lado também da posse, né? Do lado do ego. A minha casa, a minha mulher, o meu carro, eu construí essa empresa com não sei quantos funcionários, eu tenho dinheiro no banco, e fica o apego às coisas materiais, e ele não tem o conhecimento espiritual para saber que desencarnou. Isso acontece frequentemente. Várias vezes as pessoas chegam lá no centro acompanhadas por parentes que desencarnaram, mas ficam ali grudados neles, pelo apego. E o que acontece? Esses espíritos, que quando desencarnam se veem completamente perdidos, que não sabem absolutamente nada, não acreditam em nada, não acreditam nem em Deus, nem em Jesus, nem nada, se veem ali vivos depois da morte. Aí eles ficam sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Isto é umbral, porque eles começam a vibrar o medo. Quando eles começam a vibrar o medo, espíritos sem luz se aproveitam que aquele espírito está com medo, se aproximam e levam eles para um lado ou para fazer coisas que não são positivas. E o espírito acaba se afundando mais, é uma bola de neve. Acaba indo para locais que eles viram escravos dos magos negros, por exemplo. Eles viram obsessores. Os espíritos têm muito apego, eles se apegam aos bens materiais, à família. Eles não conseguem, como não têm o conhecimento espiritual, que a vida continua e que a evolução continua, eles ficam apegados e grudados dentro de casa. E o que acontece? Eles cortam a conexão com a fonte criadora. Um espírito, ele também precisa se alimentar.
né? Nós, com os corpos físicos, a gente se alimenta de alimentos, né? Frutas, legumes, verduras, etc. O espírito desencarnado, ele se alimenta da luz da fonte criadora. Como ele se desconecta dessa fonte, ele precisa se alimentar de alguma forma. Então, o espírito, quando desencarna e volta para dentro da sua casa, ele acaba se alimentando do plasma das pessoas que ainda estão encarnadas. Aí o que acontece? A esposa, o marido ou o filho começa a se sentir fraco, começa a se sentir mole, porque está sendo sugado. O espírito, ele começa a agir e atuar como um obsessor, sem saber que está obsediando, porque às vezes ele quer ficar próximo por amor. Eu amo muito a minha neta, eu amo muito a minha filha, eu amo muito meu marido, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui perto dele. E acaba agindo como obsessor, não por querer, mas sim porque o espírito também precisa se alimentar. E aquela energia, aquele plasma está ali e ela começa a sugar. Entende? Tudo isso é falta da inteligência espiritual, falta do conhecimento espiritual, do conhecimento da vida após a morte. A família, quando é obsediada por um espírito nesta situação, as coisas, a vida profissional, primeiro vem a profissional e a material, a financeira, ela começa a parar, trava, não anda mais. Depois começa a vir o cansaço físico, sujeito até a trazer uma doença física. As coisas em casa, principalmente plantas, elas começam a murchar. Você compra uma fruta, aqui em casa eu compro uma maçã, a maçã fica 2 meses ali, ela não murcha, fica lá linda, maravilhosa, mas tem casas que você compra em uma semana, ela já está toda murcha. Tamanha a energia que está dentro daquela residência. Por quê? Porque existem familiares que desencarnaram que ficam ali grudados. Eu já presenciei casos até de mães que fizeram abortos quando adolescentes ou quando novas, que o espírito daquela criança, que seria o filho, ficou colado no perispírito daquela mãe durante 20, 25 anos. E nada da vida daquela mulher deu certo. Nenhum relacionamento deu certo, casamento não deu certo, faculdade, emprego, nada dava certo na vida dela. A partir do momento que ela chegou lá no centro e a gente conseguiu identificar qual era o problema, e a gente conseguiu descolar aquele espírito do perispírito dela, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a fluir na vida dela. Então, um erro cometido lá atrás, olha quantos anos aquele espírito veio pagando. Aquela mãe, por ter feito aquele aborto, quantos anos ela veio sofrendo por causa daquela opção que ela teve. Vocês conseguem compreender? Tudo isso por falta de conhecimento espiritual. Gente, o espírito se acopla energeticamente no feto. O óvulo, a partir do momento que o espermatozoide perfura o óvulo, o espírito já acopla. Então, a partir do momento que já tem 2 células ali, já tem vida. Aquilo ali já é uma vida, já é um sagrado. E as meninas, principalmente as novinhas, as adolescentes, muitas vezes intuídas ou obrigadas pela própria família, fazem abortos. E isso leva uma série de consequências e de colheitas, tanto para a família que obrigou, ou intuiu, ou aconselhou, tanto para aquela mãe que seja adolescente para fazer. Gente, tudo é interligado. Se aquele espírito está vindo ali no corpo daquela mãe, porque tem uma ligação energética com aquela mãe. Se aquela coisa aconteceu, é porque realmente tinha que acontecer. Óbvio, se a gente tomar cuidado, é muito mais difícil que isso aconteça. Se os jovens usarem preservativo, é muito mais difícil que isso aconteça. Se as pessoas na casa tiverem uma consciência espiritual, frequentarem uma casa espírita, fizerem o evangelho no lar, é muito mais difícil um familiar que desencarnou estar ali obsediando. Porque ele vai ter espíritos de luz, as pessoas vão saber como fazer uma limpeza na residência, vão saber como se cuidar, vão saber os sintomas de uma obsessão para poder se livrar do problema e conduzir aquele espírito desencarnado
para um local para ser auxiliado a entender o que aconteceu com ele, harmonizado, reenergizado, preparado, né? Vai participar de cursos, palestras, aconselhado por irmãos de luz e preparado para uma nova encarnação, para continuar o aprendizado dele. Por isso que é tão importante a inteligência espiritual, o desenvolvimento espiritual. Aqui em casa, a gente bota as crianças desde cedo para fazer o desenvolvimento espiritual nos centros espíritas, para assistir palestras nos centros espíritas, para participar do Evangelho no Lar. É fundamental, não é importante não, é fundamental dar uma inteligência espiritual, artificial, olha só, uma inteligência espiritual para os nossos filhos e para os nossos netos. É uma obrigação nossa mostrar para eles o que é Deus, o que é o mundo espiritual, como funcionam as coisas. É importantíssimo isso, gente. Porque senão o espírito depois do desencarne se vê perdido. O que eu mais tenho são amigos que não acreditam absolutamente em nada, se dizem ateus, né? Mas quando a coisa aperta, fala, meu Deus. Então ele sabe que tem um pai. Dentro dele existe a inteligência, existe o conhecimento, que ele sabe que existe uma fonte criadora. Ele sabe que tem alguém maior do que ele. Mas não admite. Isso é teimosia, isso é uma escolha que não é legal. Gente, é muito importante, gente. Vamos, eu sempre digo isso aqui, pé no chão, tá? Para não se deixar levar por informações falsas que estão circulando na internet. E é amor próprio. Você tirar um dia por mês para cuidar de vocês mesmos. Para ir numa casa espírita, não importa qual seja. Ir numa casa espírita, receber um jorei. Ou se for num templo budista, fazer 1 hora de meditação. Né? Trazer essa luz para dentro de você, para dentro do seu coração. Ir numa casa espírita, receber um reiki, assistir uma palestra. Ir numa casa de umbanda, receber um passe, fazer uma consulta. É importantíssimo, pelo menos uma vez por mês. Gente, eu vou repetir, é amor próprio. É para vocês mesmos se cuidarem. Porque a gente está num plano onde os encarnados estão cada um com uma consciência diferente, cada um com uma opinião diferente, cada um com uma crença diferente, e a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. Além dos encarnados, tem os desencarnados, que cada um está num grau de luz diferente, cada um está num grau de compreensão diferente. Então tem seres encarnados de luz e de não luz, e tem seres desencarnados de luz e de não luz. Então como é que a gente vai diferenciar isso tudo? Pela palavra, pelo conselho, pelo sentir a vibração, pelo ver o meio ambiente da sua casa, do seu trabalho, como é que está acontecendo. Tem discussão, tem briga, as lâmpadas estão queimando, as plantas estão morrendo. Tudo isso vocês podem observar tendo essa educação espiritual. Vocês têm que ficar mais ligados que existe um mundo espiritual em volta da gente. O mundo espiritual interage com o mundo material o tempo inteiro. Então é fundamental, extremamente necessário, fundamental, tirar um dia por mês para ir numa casa espírita. Gente, vocês vão entrar, se for uma casa kardecista, vocês vão entrar, vocês vão sentar numa cadeira, vocês vão assistir 40 minutinhos uma palestra, um palestrante falando a respeito de assuntos variados. Quando terminar aquela palestra, vão vir os médios e vão dar um passe magnético em vocês. Só isso. Levantou e foi embora para casa. Se vocês forem num templo budista, vocês vão ser convidados a fazer meditação. Vocês vão sentar numa almofada de pernas cruzadas e eles vão te ensinar a respirar e a desligar-se dos pensamentos lá de fora. Você vai conseguir desligar dos problemas, das contas, da luz, de tudo que está na cabeça de vocês. A gente sabe como é que é a vida, né? De tudo que está na cabeça da gente, eles vão ensinar vocês a se desligar disso. Se vocês forem numa igreja messiânica, a mesma coisa. Eles vão falar algumas palavras lá, depois vai vir uns médios, vai sentar na frente de vocês e vai aplicar o jorei. Se vocês forem numa casa de umbanda, vocês vão sentar numa cadeira, vai ter uma abertura, né? Eles vão cantar, fazer alguns cânticos,
Depois os médiuns vão incorporar cada um sua entidade, vocês vão ser chamados pelo nome e vocês vão sentar na frente de uma pessoa como eu, só que ele vai estar incorporado de um espírito de luz. E esse espírito de luz vai te dar um recado, vai fazer uma oração para você, vai te dar um passe. Se for um preto velho, vai te dar um passe, né? Se for um caboclo, vai te dar um passe, vai te reenergizar, vai falar algumas palavras para você que você com certeza vai precisar escutar, né? Alguns conselhos. Vocês podem fazer perguntas para eles também, que eles vão te responder, né? Terminou aquilo ali, alguns gostam de sentar e esperar o fechamento, outros simplesmente levantam e vão embora, voltam para suas casas. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa fundamental, é amor próprio para vocês. Vocês precisam se cuidar mais, porque a gente está num momento que as energias estão todas bagunçadas. Até se harmonizar essa nova realidade do planeta, né, as coisas estão bagunçadas. A ressonância Schumann bate lá em cima, no dia seguinte bate zero. Né, tá tudo muito bagunçado. E a gente está num ano que vai ser um ano de muita cobrança. Para quem está no caminho certinho, para quem está buscando se transformar, ver as coisas de uma outra forma, vai ser um ano muito produtivo e vai ser um ano de prosperidade, tanto espiritual quanto material. Mas para as pessoas que estão perdidas, que estão lá atrás no erro, vivendo na ganância, no ego, na inveja, no ciúme, não vai ser um ano legal. Então vai ser um ano muito que as emoções da gente está tudo assim, emoção, energia, está tudo bagunçado, a gente está numa incerteza muito grande do que está para acontecer, do que pode surgir pela frente. Então é fundamental que vocês tirem um dia por mês para ir numa casa espírita, gente. Olha, eu conheço uma casa espírita em Canoas, no Rio Grande do Sul, que é muito legal. Eu conheço uma casa espírita em São Paulo, que é muito legal. E eu conheço algumas casas espíritas aqui no Rio de Janeiro. Vocês que são desses 3 estados, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu passo o endereço, o nome das casas para vocês. Que são casas de confiança, são casas que trabalham inteiramente gratuito, ninguém vai pagar nada, ninguém vai cobrar nada de vocês, tá? Fica a dica. E vocês que moram em outros estados, busquem conversar com a pessoa. Você conhece uma casa legal? É de Umbanda, é de Candomblé, de budismo? Conversem. Com certeza a espiritualidade vai levar vocês, vai conduzir vocês para uma casa boa, que possa dar um suporte para vocês nesse período conturbado que a gente está vivendo, tá? Para dar um pouco mais de equilíbrio. Como eu sempre digo, pé no chão, a gente tem que equilibrar, tem que estar sempre equilibrado, tá? Para as coisas que estão por vir, que vai vir muita coisa boa. Mas antes da coisa boa aí, a gente ainda vai ver muita oscilação, né? Faz parte, é a adequação da gente a essas novas energias. Tá bom, gente? Fica aqui o conselho para vocês. Um abraço.